O Trilhas da Democracia de hoje debate os riscos que o Sistema Único de Saúde corre sob o governo Jair Bolsonaro. As nossas convidadas são Ana Cristina Vieira, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE, e Paulete Cavalcante, professora de Saúde Coletiva da Universidade de Pernambuco e pesquisadora da Fiocruz. Paulete, quais são as inovações trazidas com a criação do Sistema Único de Saúde no pós-1988? Bem, a principal questão, né, que o SUS traz, o que a Constituição traz para a população brasileira, é a saúde enquanto um direito, né? A saúde enquanto um direito para todos os cidadãos. Antes da Constituição, nós tínhamos o chamado INAMPS, né, veio do INPS, né, e formou o INAMPS, que representava uma autarquia, um instituto, para garantir o direito à saúde para quem trabalhava, para quem tinha a famosa carteira assinada, né? Quem não tinha carteira assinada estava sem o direito à saúde. A maior parte das questões de saúde estava ao benefício, né, das chamadas filantrópicas, das instituições filantrópicas e de alguns serviços estaduais e municipais que ofereciam atendimento em saúde. Ou seja, se enquadrava naquilo que o Vanderlei Guilherme dos Santos chamava de cidadania regulada, né? Quer dizer, a vinculação do exercício da cidadania à existência de um vínculo formal de trabalho, após a existência da carteira de trabalho, né? Isso tinha assim, uma série de outros componentes importantes, né? Um dos primeiros que eu poderia citar é a própria lógica do INAMPS, que visava fundamentalmente levar o trabalhador de volta para o trabalho. Né? Então, era uma lógica chamada de assistência médica, né? Tanto que o nome dele é Instituto, né, de Previdência e Assistência Médica. E, com isso, todo o processo que nós temos hoje de cuidado da saúde enquanto ações preventivas, ele não existia nem sequer no antigo INAMPS, nem sequer para quem tinha a carteira assinada e esse direito colocado. Então, Ana, o princípio da universalidade é a grande inovação trazida com a criação do SUS no campo do direito à saúde? Com certeza. A universalidade e a gratuidade, porque nesse sistema que Paulete falou, o trabalhador tinha direito, mas ele pagava mensalmente, era descontado. Então, não era gratuita a atenção médica, você tinha que contribuir para poder receber os serviços. Então, o SUS traz a ideia da gratuidade, da universalidade, é para todos, e traz outras ideias também, a ideia de integralidade, quer dizer, você tanto tem direito à prevenção, à vacina, como você tem direito aos cuidados mais sofisticados, de média e alta complexidade, que são transplantes, tratamentos de coração, para todas as doenças. Então, a ideia é garantir atenção integral, desde a prevenção até os cuidados mais sofisticados, necessários à população, né? E também ele traz a ideia da descentralização, porque nessa época do INAMPS, essas unidades de saúde eram do governo federal. Então, com o SUS, aí os municípios passam a ter que construir seus serviços próprios, os estados também. Então, isso muda, não é somente o governo federal que se responsabiliza, o governo federal arrecada e redistribui esse dinheiro para os estados e municípios para que a atenção seja prestada em todos os níveis. E o SUS não é só atenção em saúde, o SUS é vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, é o cuidado com o sangue, é o cuidado com a alimentação, né? Todo mundo, mesmo que não use uma unidade de saúde do SUS, usa o SUS, porque ele faz um trabalho de atenção em vários níveis de saúde. Paulete, passado já 31 anos da promulgação da Constituição de 88,
e da abertura de espaço para a criação do Sistema Único de Saúde, eu acho que vai ficando numa memória muito longínqua os processos sociais, as movimentações sociais que deram origem a toda essa mobilização que resultou na conquista que está inscrita na Constituição de 88. Eu queria que você resgatasse de maneira breve, né, essa movimentação para as jovens gerações que não têm ideia, né? Quer dizer, imaginam que o SUS é alguma coisa que foi dada a partir de cima, né? Isso é muito importante, né, resgatar essa memória, e são muitos exemplos. Aqui, né, na região metropolitana do Recife, se a gente puder focar, né, temos várias unidades de saúde que nasceram da mobilização daquela população para conseguir o seu próprio direito à saúde. E elas nasceram com profissionais de saúde, como eu e como outros, né, que prestavam serviços gratuitamente, voluntariamente, sem salário. Assim como também os agentes comunitários de saúde, que também no início não tinham salário. Então, todo esse grande grupo, né, de pessoas que iam desde moradores dessas comunidades, profissionais de saúde, sanitaristas, profissionais de diversas outras categorias, se uniram numa perspectiva de modificar realmente, né, o sistema. E esse movimento, né, que tem vários nomes, né, movimento pela reforma sanitária, depois a gente criou uma plenária nacional de saúde que reunia todas as entidades nacionalmente para redigir, propriamente dita, o texto da Constituição e da Lei Orgânica. E essa população mobilizada que estava por trás também estava dando força no sentido de garantir esse direito. Chega na 8ª conferência, que é o nosso grande marco, né, com 5.000 pessoas, né? A gente teve só do MOPS, que é um movimento muito importante para Pernambuco, que é o Movimento Popular de Saúde, foram 3.000 pessoas, né, de todo o Brasil se reunindo na 8ª conferência para defender que aquela forma de ver a saúde, que era uma forma de entender que a saúde estava ligada à água, ao transporte, ao emprego, à moradia, né, às diversas questões, que não apenas o consultório, né, do profissional e ao remédio. Então, na verdade, na base da criação do SUS se encontra um amplo movimento de participação, não apenas dos vários profissionais envolvidos, como da sociedade civil. Com certeza. E, assim, de uma amplitude que eu acho que a gente nunca mais viu. Porque a gente mesmo, nas entidades médicas, né, que passaram a ter uma outra visão sobre o SUS e sobre a sua lei orgânica, né, a gente não conseguiu mais ter essa unidade, né? Então, acho que isso é muito importante de resgatar, e a gente vem hoje também buscando trazer de volta esses movimentos na perspectiva de garantir que nenhum dos direitos sejam preteridos, né, nesse governo atual. Ana, quando é que, depois da criação do SUS, se dá a expansão desse subsistema privado de saúde, dos planos de saúde, dos seguros de saúde? Existe um momento particular de inflexão que acabou gerando essa expansão do setor privado da saúde? Veja só, o movimento que ela colocou se deu no processo de redemocratização do país. Então, havia espaço naquele momento para uma luta e para uma reivindicação de direitos. Logo após a Constituição de 88 e no primeiro governo eleito, a gente já teve governo, não só o primeiro, mas os que se seguiram, todos com uma orientação neoliberal, que se contrapõe à ideia do SUS. Enquanto o SUS quer universalidade, quer gratuidade, quer direitos para todos, né? A lógica neoliberal quer o quê? Restrição das ações do Estado, que é redução das políticas sociais, focalização. Então, é o oposto do que o SUS pretendia. E para garantir o SUS, havia necessidade de recursos financeiros. Então, a luta por recursos foi uma luta que se deu desde o início.
né? Por exemplo, em 1990 foi promulgada a Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, e o presidente, na época, Fernando Collor, vetou o artigo referente a financiamento e vetou o artigo referente a controle social, que era o que se dizia sobre os conselhos de saúde no nível federal, estadual, municipal. Então, veja, em 90 foi vetado, depois, por muita mobilização, no mesmo ano, isso foi em setembro, e em dezembro foi promulgada a segunda lei orgânica, que é a 8142, que aí fala de financiamento e fala de controle social dos conselhos. Mas, veja, para a gente ter uma regulamentação desse financiamento, só foi em 2000, levou muito tempo para a gente conseguir uma regulamentação. E essa lei, foi a Emenda Constitucional 29, ela só também teve uma regulamentação em 2011. Então, veja, as coisas como demoram quando lidam com financiamento. Então, não ficava bem claro que percentual, o que deveria ser gasto por cada estado, município, pelo governo federal em saúde. E aí, veja, nessa questão do neoliberalismo, os governos que se seguiram foram implantando medidas que favoreciam os interesses privados. Então, se antes do SUS, com o INAMPS, com a forma anterior, os institutos de aposentadoria e pensão, já havia uma cessão de recursos desses institutos para o setor privado, para a prestação de serviços. Com o SUS, a ideia era que o serviço privado fosse complementar e o serviço público fosse o central, o Estado garantisse os serviços. Mas esses interesses privados que foram, digamos assim, prejudicados pela aprovação do SUS, eles foram se fortalecendo com a lógica neoliberal. Então, várias propostas foram aprovadas, por exemplo, o governo Fernando Henrique foi riquíssimo em propostas desse tipo. A lei de responsabilidade fiscal, limitando a contratação de pessoal, a lei das OS e das OCIPs, que garante que serviços públicos possam ser administrados, geridos por setores privados, como de lá para cá isso vem sendo assim muito forte, né? Aqui em Pernambuco é muito forte o gerenciamento de serviços públicos pelo setor privado. Privado não lucrativo, filantrópico, mas é privado, não é o serviço público. Sob a desculpa ou a ideia de que o Estado não sabe gerenciar, que o Estado gasta demais. Então, se usa uma série de artifícios para favorecer os interesses privados. Então, veja, foi crescendo, não houve assim a venda de um hospital que era público para o setor privado, mas houve a possibilidade de gerenciamento de unidades de saúde. As UPAs todas são gerenciadas por serviços filantrópicos, por instituições, por OS. Os novos hospitais, os 3 novos hospitais do Estado também são. E a gente tem estudos na universidade que mostram que essas unidades públicas gerenciadas por OS, elas recebem um aporte de recursos que às vezes é o dobro, o triplo do que os hospitais públicos gerenciados por servidores públicos. Então, foi se construindo essa ideia. E do governo Temer para cá, e aí se consolidou, se lançou a proposta. O governo, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, já dizia que o SUS era um sonho, um delírio, como é que o país ia conseguir bancar a saúde para todos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o governo Temer e o início do governo Bolsonaro, mas antes eu queria, Paulette, que você dissesse falasse um pouco sobre qual é o significado da criação da EBSER. Bem, a EBSER, ela vem um pouco nessa lógica, né, de que o serviço público não consegue se gerenciar sozinho e que eu preciso de ter uma empresa que possa fazer isto em nome do Estado, né? Ela nasce como uma empresa pública, né, mas assim, ela tem toda a sua contratação de pessoal pelas regras do setor de CLT, né? E o mais, eu acho que importante, é que ela
rompe, para mim, com a característica que seria natural dos hospitais universitários, que é de se integrar na rede de uma forma mais própria do seu papel, enquanto estrutura quaternária de referência, né? Ela isola os hospitais universitários em instituições daquele lugar, né? Com uma série de processos que vinham avançando bastante, de relação com as unidades de saúde da família, de relação com os CAPs, de relação com as próprias maternidades. Isso foi bastante dificultado, né, via a gerência unificada das OS, ou das OS e da EBSER. Ana, já no governo Michel Temer foram tomadas medidas que minam as bases do Sistema Único de Saúde. Você poderia falar um pouco sobre quais medidas foram essas? Com certeza. Veja, com o governo Temer, uma medida tomada foi a Emenda Constitucional 95, que restringe os gastos com políticas públicas pelos próximos 20 anos. Então, limita ao gasto do ano anterior, somente com a inflação do período. Então, essa medida está sendo vista como algo que vai impactar imensamente na saúde, na educação, porque a população continua crescendo, as pessoas envelhecendo, novas doenças aparecendo, e você tem que manter praticamente o gasto do ano anterior. E essa foi uma medida central. Não é uma medida só na área de saúde, mas é dentro da saúde. Que vai impactar que incide, a saúde. Na verdade, sobre todos os investimentos sociais. Com certeza. Além disso, o governo anterior aprofundou as medidas neoliberais, abrindo mais espaços ainda para o setor privado. E uma das medidas ele propôs e não conseguiu concretizar ainda foram os planos acessíveis de saúde. A ideia é de que o Estado não tem condições de bancar o SUS gratuito, universal, e que sejam então criados planos de saúde de baixo custo para que todas as pessoas então utilizem esses planos. E para o SUS fique assim focalizado nas pessoas que não possam pagar de jeito algum. Um dos planos mais simples que tinha no governo proposto, no governo anterior, era somente para ações de atenção básica, vacinas, tratamentos bem simples, sem exames complexos, sem internamento, sem nada. Então, a ideia é que a população passe a pagar pelos serviços de saúde de alguma forma, como o pagamento direto. Se você entrar numa unidade de saúde e tiver que pagar, seria uma medida que causaria muito impacto na população, né? E não era uma medida assim bem vista. Então, a ideia dos planos de saúde é uma ideia que para eles ia pegar bem, né? Porque as pessoas devem achar que ter um plano de saúde é o máximo, né? E hoje a gente vê que, inclusive, há muita gente se desligando dos seus planos. Então, houve uma abertura para que o setor privado se fortalecesse, né? E a gente viu isso, e agora, no governo Bolsonaro, essas medidas estão presentes, né? A gente percebe o ministro da Saúde dando entrevistas em que ele diz que é impossível garantir a gratuidade do SUS para todos, que ele acha um absurdo que as pessoas ricas não paguem o SUS, que o SUS realmente é universal, seja lá o pobre e o rico, todo mundo tem o direito. E ele toma medidas que como eu disse, podem impactar nessa garantia do SUS, que tem a perspectiva da solidariedade, né? Os recursos públicos financiando os serviços, não só, como eu disse, serviços de saúde, mas várias ações de prevenção, várias ações que garantem o acesso ao sangue, o acesso à alimentação saudável, tudo mais. Paulete, quais são as medidas do atual governo que já foram tomadas e que também assinalam uma ofensiva contra tudo aquilo que representa o Sistema Único de Saúde? Bem, então a primeira medida que a gente pode dizer que foi, né, deste governo foi a agressão injustificada aos médicos cubanos.
essa agressão, né, essa forma de ver a solidariedade internacional que existe em quase todos os países do mundo. Né, os cubanos estão em mais de 90 países com os processos de solidariedade. Isso gerou uma desassistência, né, no SUS extremamente grande, que não é divulgada. Particularmente nas cidades do interior. Particularmente em todas quase as reservas indígenas, né? Então, as reservas indígenas que aprenderam a ter uma equipe de saúde, passaram a contar com os primeiros cuidados, né, de atenção primária, em sua ampla maioria, elas estão sem o médico. Né? Não que a gente ache que o médico seja ser o único profissional, mas assim, a equipe sem médico é realmente uma equipe desfalcada nesse momento. Nas pequenas cidades, né, a gente teve e ainda está tendo processos de reposição, né, pontuais, né, com dificuldades, e o que mais também complica é a falta de perspectiva, né, porque cidades próximas aqui estão perdendo médicos que já estavam nas equipes há 6 anos atuando no Mais Médicos. O Mais Médicos já tem 6 anos e estão, né, sumariamente com os contratos rompidos, né, unilateralmente. Aqui em Paulista, Jaboatão, né, Cabo e Garaçu são muitas as cidades em que e os médicos também, por outro lado, que aprenderam, né, a se formar enquanto médicos de família, criaram todo um vínculo com a população, tem toda uma organização. Então, essa é uma perda muito grande. Ela é uma perda que vem junto com a proposta deles, né, que é do Médicos pelo Brasil. Né? A proposta do Médicos pelo Brasil, ela tem pouca coisa clara, né? E uma das coisas mais, assim, concretas que a gente pode falar, porque está na medida provisória, é que toda a atenção primária do país passa a ser gerido por um órgão fora da rede pública, que é a chamada, um serviço social, que o mais parecido seria a lógica da rede S, né, SESC, Senat, Senai e tal, e que cria essa ASPES, que seria essa entidade que vai estar gerindo toda a rede de atenção primária do Brasil. Isso é de uma gravidade imensa. Essa questão veio junto com, vamos dizer, uma manteiguinha na venta dos médicos, né, que está sendo chamada de carreira, né, mas que não tem nada de carreira. Primeiro, porque o vínculo é elitista, né, segundo, porque ele não traduz nas regras dessa entidade critérios de progressão claros, né, dentro dessa carreira. Então, são questões muito sérias. E uma última questão que não está formalmente descrita ainda, mas que tem sido caminhado junto com essa emenda, essa medida provisória, que é uma tabela específica de serviços da atenção primária. E a gente considera que essa tabela provavelmente vem também subsidiar os planos populares ou os planos acessíveis, porque ela reduz e muito o que a atenção primária pode e deve fazer, né, e passa a estar lá nomeando situações em que cabe à equipe de atenção primária ou não cabe a essa equipe. Isso, assim, são coisas ainda muito pouco definidas, né, porque não postas em prática completamente, né, mas que trazem, sem dúvida, um risco, né, à organização do Sistema Único de Saúde bastante importante, pelo qual a gente precisa discutir, né, provocar outras discussões, né, estudar e ver, né, realmente o que é possível se fazer. E, Ana,
Você imagina algum tipo de movimentação, de mobilização da sociedade civil que faça rememorar toda aquela movimentação que se encontrou na base da criação do SUS, com uma resposta a essa ofensiva contra a saúde pública no momento em que a gente vive? Veja, no momento do processo de redemocratização, antes do SUS para a aprovação da nova Constituição, era um processo ímpar de mobilização. A gente não tem hoje esse movimento, a gente não tem essa força de mobilização. Mas a gente tem significativas respostas dos segmentos que estão se sentindo atingidos atualmente. Por exemplo, em relação à reforma psiquiátrica, os avanços que o governo fez, os retrocessos que o governo fez em relação ao que já estava previsto, por exemplo, ampliando os leitos em hospitais psiquiátricos, admitindo a possibilidade de uso de eletrochoque e outras medidas mais, essas medidas vêm sendo criticadas e o movimento de luta antimanicomial vem se colocando. Em relação às mulheres, o governo vem retrocedendo em relação aos governos anteriores quanto aos direitos sexuais e reprodutivos. Então, o movimento de mulheres está se articulando realmente e vem tentando responder. Em relação a HIV/AIDS, o governo mudou o nome do departamento que cuidava de HIV e tirou o nome AIDS e botou doenças sexualmente transmissíveis e malária, tuberculose, juntou outras doenças nesse departamento. Congelou o site desse departamento. E, quer dizer, daqui em diante, qualquer notícia vai ser colocada num portal único do governo federal. E as pessoas do movimento de HIV/AIDS vêm se colocando, se contrapondo tudo isso. Então, acho que é preciso uma unidade entre esses vários... E chama a atenção, no caso do HIV/AIDS, porque é uma política que remonta aos anos dos governos do PSDB. Né? Isso, ou seja, atravessou os 8 anos do governo Fernando Henrique, os 8 anos do governo Lula, mais os 6 anos do governo Dilma. Mas agora, quer dizer, o governo atual, antes do presidente ser eleito, ele já dizia por que ia usar recursos públicos para cuidar de uma doença que, para ele, era resultante de comportamentos inadequados, que não estão dentro da moral cristã que ele advoga, né? Então, há fundamentos conservadores e fundamentos neoliberais. É mais um exemplo de uma forma de pensar pré-iluminista, né? Com certeza, né? A gente está falando aí de um movimento Veja, reacionário. essa posição dele também, de certa forma, ela repercute na sociedade, em alguns segmentos da sociedade. A gente vê um retrocesso na questão das pessoas LGBT, um retrocesso em a discussão de gênero que praticamente está sendo, se quer retirar dos currículos das escolas, né? Então, há várias ações que a gente precisa enfrentar sob pena da gente voltar ao passado, né? E o Brasil mesmo, na questão de HIV, é um país, digamos assim, modelo, referência, e corre-se o risco disso ter um retrocesso. Paulete, o retorno de várias doenças que ou se encontravam erradicadas ou sob controle, já são um sinal de alerta de uma inflexão negativa na forma de administrar o Sistema Único de Saúde? Eu entendo que sim, e diria que essas questões, né, que Ana colocou, elas já são um impacto importante dentro de todo o processo, né, de cuidado da saúde. Já estima-se que a mortalidade infantil, né, deve aumentar, já estima-se que a mortalidade materna não deve reduzir, se é que não vai aumentar. E a gente tem quase que, né, unânime que a tuberculose está fora de controle, né? A gente tem uma situação gravíssima com a tuberculose. A gente tem a sífilis, no nosso caso, uma situação também extremamente grave, né? Que foi desde a falta da medicação, né, da penicilina, até as situações todas de não conseguir dar conta, né, da rede de contatos e do próprio processo de como julga essa pessoa que vem
nos procurar com sífilis, né? E tantas outras. Eu acho que, assim, a gente está vendo, e não é de hoje, é do governo Temer, né, a volta da desnutrição. A gente acompanhou, nós acompanhamos o processo que era a desnutrição no início dos anos 2000, né? Assim, a gente fazia filas aqui para entrega de leite e óleo com centenas de famílias, né, com as crianças comprovadamente desnutridas, e isso tudo acabou, não precisa mais leite, não precisa mais óleo, não precisa mais cesta básica, e agora está voltando a uma situação em que a gente pede, pelo amor de Deus, para alguém arranjar uma cesta básica, porque aquela família está passando fome. Então, assim, a volta da fome, né, diante de tudo que o Brasil, né, conquistou, é uma coisa muito grave, muito dolorosa para a gente que participou de todo esse avanço dos direitos, né, e da participação em defesa desses direitos. O programa está chegando ao fim, gostaria muito de agradecer você, Ana, você, Paulete. E o Trilhas da Democracia volta na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!